No Tirando de Letra de hoje, a gente está aqui com Marcos Linhares, que escreveu muitos livros. E eu queria muito poder ter tempo de falar de todos, porque assim, a gente está no cume da sua produção, que inclusive é uma produção tão linda, tão cara, assim, de uma leitura tão gostosa, que são as Cartas ao Poeta Dormindo, que você fez uma... Vamos explicar essa história. Você começa com uma entrevista, que é uma coisa que eu estou super cheia de perguntas para você. Certo. Essa entrevista te motivou uma reunião de cartas, de figuras incríveis da nossa cultura brasileira, direcionadas ao João Cabral. E é muito delicado, é muito delicioso. Bem-vindo! Opa, muito obrigado. Me conta como é que foi essa experiência. Olha, foi uma experiência que marcou minha vida, porque à época eu ainda era professor e eu acho que eu não cito isso na minha experiência cabralina dessa entrevista. Eu dava aula num cursinho pré-vestibular, dava aula em vários cursinhos. Eu era aluno da Universidade de Brasília, acho que vocês conhecem bem. E sempre fui muito apaixonado por poesia. Eu lancei meu primeiro livro de poesia aos 15. E isso já estava em mim há muito tempo. E eu, quando dava as minhas aulas de literatura, eu sempre gostava de colocar um ingrediente a mais. Como eu sempre fui muito inquieto, meio maluco, então eu me caracterizava para dar as aulas. Então ia dar navio negreiro e ia vestida, né, com roupas da época. No dia que eu fui dar Morte e Vida Severina para os alunos, eu me preparei. Eu botei uma roupa tipicamente nordestina, desci do meu prédio, fiquei rolando na grama para ficar bem sujo, suado. E imagina eu dirigindo, indo para essa aula, chegando com um chapeuzinho, com uma abóbora amarrada na cintura, enfim. E fiz um processo de sinestesia no Morte e Vida Severina. Eu acho que meus alunos me achavam meio maluco, mas adoravam as aulas. Eram performáticas, né? Então eu passei entrei com sotaque nordestino e comecei a declamar um poema. Lá pelas tantas, todos já estavam, quando chegaram na sala, já tinha o texto nas carteiras, e aí eles começaram a seguir a leitura, também tinham que falar com o sotaque nordestino. E uma musiquinha de fundo, criei todo um ambiente. No final, a sala estava emocionada. Eu alcancei aquilo que eu queria. E um aluno levantou o dedo e falou: professor, João Cabral ainda está vivo? Eu falei: está. E porque eu gostaria de fazer umas perguntas para ele. Olha só. Aí eu falei: poxa, legal, eu também. Mas e aí? Não, e aí que o senhor poderia fazer essas perguntas? Você não está começando no jornalismo? É, estou. Então, eu também tenho uma pergunta, Mas, gente, o João Cabral é muito arredio, né? Ele não gosta de dar entrevistas. E daí, qual o problema? O custo é tentar? Vai que ele diz sim. Eu achei interessante o desafio, a provocação, e consegui o telefone da casa do João Cabral, liguei totalmente assim, despretensiosamente, achei que ele não ia atender o telefone, ele atendeu. Oh, meu Deus, que incrível, né? Isso! Por favor, senhor João Cabral de Melo Neto? É ele. É ele? É ele. Sabe o que é? Sabe aquela coisa? Ficou desarmado, né, Marcos? Falei, sabe o que é? Eu sou professor aqui em Brasília, também sou jornalista e tal, e eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor, os meus alunos, expliquei a história toda. Ele falou: que dia é hoje? É quinta, não é? É. Vem a segunda. Esteja aqui 13h. Tá bom, tudo bem, obrigado. Anote aí, aterro do Flamengo, né? Aí eu, ok, anotei, obrigado. Aí, pá! Falei: e agora, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Você não contava com essa? Não, eu não tinha dinheiro para fazer essa viagem, eu não tive preparado. Na época não tinha Google, né? Então a gente teve que improvisar. Então eu peguei as páginas amarelas, arranjei um fotógrafo, liguei, contratei um fotógrafo, marquei tudo lá, me organizei, fui de ônibus mesmo, cheguei, peguei o táxi, arranjei um hotelzinho que era na rua da casa do João Cabral, do apartamento dele. Só cheguei, tomei um banho, troquei de roupa e fui. Ele me recebeu, já na entrada falou: você tem 15 minutos. Bem, durou 1 hora. E foi uma experiência maravilhosa a entrevista. Primeiro porque ele quebrou todas as minhas expectativas, né? Tudo aquilo que eu tinha preparado de material que eu achava que era realmente seguro, não batia. As fontes que eu tinha
e que diziam coisas sobre ele, ele discordava do que falava. Olha que interessante. Desconstruindo, Tudo. né? Isso. E uma dessas fontes era a mulher dele, que fazia o prefácio dos livros dele. Mas quem falou isso de mim não me conhece nadinha? E eu ficava calado. Quem foi? Eu falei, alguém aí, um crítico. Eu ia dizer que era a mulher dele e ia entrar numa briga, né? Uhum. Eu sei que no final foi 1 hora de entrevista. Foi a entrevista, até hoje, mais difícil que eu já fiz. Por quê, Marcos? Porque ele resistia a responder. Ele não gostava de falar dele mesmo. Ele não gostava de falar sobre o que os outros falavam sobre ele. Ele gostava de falar de poesia. Gostava de falar de futebol. Dessas amenidades, digamos assim. Uhum. Do processo criativo e tal. Isso ele gostava. Uma coisa reincidente, que você até fez um trabalho, que eu tenho que te perguntar, como é que você estruturou o livro com a entrevista? Porque você meio que foi alinhavando essas temáticas, né? Exatamente. E a gente vai acompanhando o João Cabral falando com você e as pessoas falando com ele. Como é que você achou essa estrutura para você encaixar a entrevista com as cartas? Esse livro, eu digo que foi Deus que me levou. Eu fui guiado por uma coisa, porque quando eu fiz a entrevista, que ia ser publicada no Jornal da Cidade, e o jornal desistiu sem ler a entrevista, preferiu fazer uma entrevista por telefone com a mulher dele, com a Marli Oliveira. Aí eu guardei a entrevista, ela ficou numa fita cassete gravada durante anos, guardada, esquecida. Um dia, mexendo na bagunça dos livros lá de casa, que são muitos, eu vi a fita, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho uma amiga, que eu até cito no livro, que é a maestrina, a Dora Galesso, inclusive minha ex-colega de UNB, que ela me falou, Marquinho, não dá um livro. Não. Então por que você não pede cartas para pessoas famosas? Olha, o desafio é, se você encontrasse com o João Cabral hoje, o que você diria a ele? Eu falei, olha, é bem ousado. Então, você também é ousado, você não já foi lá? Aí eu, então tá bom. E aí demorei alguns anos para me preparar psicologicamente para esse desafio. E aí comecei. E aí quando fui escolhendo as personalidades que foram aparecendo, os resultados eram os mais, assim, inesperados, né? Eu fui na Bienal do Livro de Brasília, aí eu fui assistir a palestra de um escritor que eu gosto muito, escritor português, autor de Equador, me falhou agora o nome dele, Sousa Tavares, Miguel Sousa Tavares, e aí eu fui pedir para ele uma carta para o João Cabral, porque eu sou fã dele e acreditava que ele teria conteúdo para fazer uma bela carta. A escolha das pessoas sempre foi essa, alguém que tivesse alguma coisa que eu achava que essa pessoa tem conteúdo interessante para falar, mandar uma carta. Por intuição, porque daí acabou que a maioria por intuição. Viveu alguma coisa com o João Cabral. Exatamente, foi por intuição. Incrível. A Miriam Leitão é uma surpresa. Pois é, total. E eu falei assim, gente, a Miriam Leitão deve ter alguma coisa bacana para falar sobre o João Cabral. Aí a Miriam falou, poxa, mas eu tenho que pensar muito. A carta que mais demorou a chegar foi a da Miriam. E ela se lembrou desse momento. E ela falou, olha, que legal, você me fez escrever sobre uma coisa que estava guardada, né? Mas o Miguel, para mim, foi a melhor de todas, né? Porque o Miguel veio para mim e falou assim, poxa, mas tu deves ter pesquisado muito, tu sabes que eu sou filho da Sofia do Melo Bright, nossa, Andressen, que era amiga pessoal do João Cabral. Ele fez até poema para minha mãe. Você pesquisou muito, né? Claro. Pois a foto. É incrível isso. Incrível. Foi coincidência. Total. E aí... Sincronicidade, né? Vamos chamar de outra coisa. Aqui. E aí veio, comecei a receber as cartas, aí depois eu tinha um problema, como estruturar o livro. E aí eu me coloco sempre do lado do leitor. Como eu sou um leitor compulsivo, eu falei, o que seria uma coisa que as pessoas leriam tudo? Então, para começar, o estilo pergunta-resposta é chato. Não vou fazer isso. Vou pegar excertos da entrevista, vou dividir em capítulos e vou procurar dar uma ambientação, procurar alguma carta que tenha alguma coisa a ver com aquele trecho da entrevista, para criar um pseudo-diálogo desse trio, né? Eu, João Cabral e o missivista. Então vamos tentar. Aí peguei um trechinho, achei uma carta que tinha a ver, coloquei. Pronto. Criei aqui uma harmonia. Então você nem motivou o assunto da carta. A carta te chegava e você não sabia nem o que foi. Nada. Que coisa incrível. Eu falava assim, o seu desafio é, o que você gostaria de dizer para o João Cabral de Melo Neto hoje? Você tem a chance de encontrar com ele e entregar uma carta. Porque quem vê pronto pensa que você falou assim, eu queria que você escrevesse sobre... Nada disso. O desafio era,
Qual o tema? É livre. O que você gostaria de dizer para o João Cabral hoje? Qualquer coisa, qualquer coisa. Tá bom. E aí vieram as surpresas para mim, né? Heródoto Barbeiro fala de Big Brother Brasil, né? Cristóvão Buarque, eu falei, bem, separei um trecho, Cristóvão vai falar de educação. Isso aí, eu trabalhei com ele, eu sei como é que é. Me veio uma carta sobre poesia. E uma linda carta. Ele me ligou antes de ontem. Falou, Marcos, poxa, que legal, vi você deu uma entrevista, me citou. Eu falei, mas Cristóvão, é verdade, você falou sobre poesia. Quando você fala que o poema é a esquina em que o poeta encontra com o escritor, com o leitor, ou que o leitor encontra com o escritor, isso é maravilhoso. Falei, poxa, obrigado e tal. Mas eu jamais esperava uma carta do... E eu chamei o Cristóvão, além de achar que ele teria uma boa carta, porque ele também é pernambucano. E eu achava que ele poderia ter conhecido pessoalmente o João Cabral. E o que ele disse que não. Que eles não se cruzavam. Não se cruzaram, né? Então foi isso. Então eu acho que o meu trabalho literário foi compor essa estrutura. Eu fui montando ela na cabeça, chegavam as cartas e eu ia encaixando aqueles trechos que eu achava que tinha a ver com a carta e criar eu tentei criar uma harmonia no livro, que ele fosse um corpo único, harmônico. E finalizei com anexos que eu achei que teriam também a ver, que são cartas que João Cabral recebeu, um poema sobre Brasília, uma bibliografia para os jovens que não conhecem João Cabral. Então tentei transformar o livro numa leitura agradável, que as pessoas lessem tranquilamente. Muitas pessoas me ligam dizendo que hoje leem de uma sentada, o livro flui. E muita gente fala para mim, poxa, eu descobri tanto do João Cabral que eu nunca imaginei. Dele ter lido duas vezes o Lustre, da Clarice Lispector. Eu falei assim, gente, eu vou até recuperar o Lustre, porque quero ver e entender como é que isso impactou, assim, o João Cabral, de tal forma que ele fez a releitura do Lustre. Mas isso não é impressionante? Assim, essas leituras dele, e você imagina, eu falar, João Cabral, eu quero saber de você, o que você mais tem medo? Aí você faz cada pergunta, é uma pergunta imbecil. Não, tudo bem, mas o que você tem mais medo? Mas eu não quero falar sobre isso. Não, tudo bem, eu também não, mas o que o senhor mais tem medo? Coisa de repórter, né? Repórter é chato mesmo. Só que normalmente quando a gente consegue, sem perder o respeito, uma resposta a uma pergunta incômoda... Aí vem alguma coisa. Vem alguma coisa preciosa, que ele não queria revelar, né? E aí quando ele me fala que ele tinha medo do diabo, e eu achei que era uma piada, e aí depois ele elabora... Se for uma piada, foi bem elaborada, não é? Eu estava falando recentemente, eu recebi a ligação da filha dele sobre o livro. E ele falou, como isso é fiel ao meu pai? É meu pai nesse livro, mesmo. Autêntico, né? Pela questão dos irmãos maristas e tal, ele explica isso. Nossa, uma coisa doída é a cegueira, assim. O quão você consegue demonstrar nas entrelinhas da fala dele essa dor, porque daí ele não assiste futebol, que é o que ele gostava de fazer. Ele não ouve música porque ele não gostava, ele gostava de ler. Então, assim, é incrível como você conseguiu mostrar esse sentimento por trás de qualquer coisa que ele dizia, né? Como é que foi para você estar ali percebendo isso? Foi muito duro para mim. Eu fiquei emocionado nessa hora. Quando ele vira para mim e fala, eu acho que eu estou sendo castigado mesmo. Porque eu estou perdendo a minha visão e perco o maior prazer que eu tenho, que é o de ler. E eu não gosto de música. Eu odeio música. Eu não gosto de coisas que me tirem de mim, que me deem sono. E música faz isso comigo. Eu falei, é mesmo? É. E como é que... Eu me sinto mal, né? Imagina, eu só leio quando a Marli lê para mim. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que eu estou sendo castigado. Eu me coloquei no lugar dele, porque eu também amo ler. Adoro leitura. Se isso acontecesse comigo também, é desesperador. É realmente te privar do seu mau prazer. Né? Quando ele me deu a entrevista, quando ele me deu um autógrafo no livro que eu levei, ele fez pelo ato mecânico. Me disse, eu consigo ainda fazer minha assinatura porque é um ato mecânico. Né? Então, assim, é muito doloroso para um poeta perceber isso. E aí eu vejo o João Cabral, que passou a vida com uma dor de cabeça crônica, já tinha um mau humor, já era conhecido por causa disso. Você vê esse mau humor potencializado milhares de vezes em relação pelas restrições que a vida impôs. Então, não podia mais beber, eu gostava muito de beber.
Então, a outra coisa que eu tirei dele, que muitas pessoas me ligaram comentando, é que ele assumir que se tivesse, que eu apertei, não, o senhor não gosta de música, mas se tivesse que escolher um tipo de música, não, mas eu não gosto de música. Não, tudo bem, o senhor não gosta de música, mas se tivesse que escolher um tipo de música. Ah, eu gostaria de músicas de Sevilha, músicas sevilhanas, que ele era não, louco e por segura Sevilha. isso agora você vai ficar curioso, porque a gente só conta o restante no próximo bloco. Fica aí que tem muito mais. Até já.